sistemas de processamento digital de sinais. Então, o que é DSP? Digital Signal Processing, né? Ou seja, processamento digital de sinais. Então, o que acontece aqui? Eu tenho, né, quais são as vantagens desses sistemas aí, tá? É que eu tenho uma garantia de precisão que está associada ao número de bits. Então, quanto maior o número de bits que você está utilizando, maior a precisão que você tem no seu sistema. E aquilo é garantido, né? Sempre que você trabalhar, por exemplo, com 8 bits, sua precisão é aquela ali, ó, ninguém tasca que aquilo não vai ficar pior do que você colocou. Tá? A sua reprodutibilidade ela é perfeita. Né? Então, o que acontece? Você foi lá, por exemplo, vamos supor, né? Imagina aí que a gente tem aí uma música, né? Que eu coloquei ela em MP3, ou eu coloquei num CD, né? Ou que a gente colocou aí no Blu-ray, né? Então, o que acontece? O que a gente tem ali? Aquela reprodução dessa música, né? A reprodução dessa música, ela vai ser perfeita. Né? Por quê? Porque ela está garantida ali na nossa gravação digital pela quantidade de bits. Né? Então eu vou reproduzir aquilo ali quantas vezes eu quiser. Né? E todas as vezes que eu fizer isso, todas as vezes que eu fizer isso, eu vou ter a mesma reprodução. É isso? Então, por exemplo, se você pegou lá, então, desse CD, né, e gravou o seu MP3, né, você gravou o seu MP3. Então, essa conversão aqui pode ser que você tenha uma degradação, porque ele está fazendo uma compactação das suas informações. Então, essa compactação, ela às vezes aceita aí que você não reproduza de forma idêntica, tá bom? Mas você, depois, vamos supor, você pega esse MP3, esse arquivo de MP3, e passe para o seu amigo, né? O que acontece? A reprodução que você vai fazer no seu aparelho vai ser a mesma reprodução que o seu amigo vai ter no arquivo de MP3 dele. Entendeu? E se esse amigo for lá e passar para a namorada o mesmo arquivinho de MP3, o que vai acontecer? Vai ter a mesma reprodução. Então, essa reprodutibilidade aí é perfeita, é sempre igual, é sempre a mesma. Agora, o que acontecia nos aparelhos velhos? Né? Vamos supor que ao invés de um CD, a gente tivesse um LP. Né? Então, antigamente, a gente, quando tinha um LP e tal, a gente fazia umas gravações e a gente passava para onde? Para a fita cassete. Então, no LP já tem um problema, né? Cada vez que você escutava a música, aquelas ranhuras do LP, você abria aquelas ranhuras cada vez mais, né? Então você escutou a primeira vez é uma coisa, você escutou a 10ª vez, já é outra coisa que você está escutando, entendeu? Aí você vai lá e grava na fita cassete. O que acontece? A sua qualidade, ó. E aí, se você pegar essa fita cassete e passar para o seu amigo, a qualidade vai cair de novo. Né? Então passou por uma segunda fita cassete, caiu. Quando você vai passar para sua namorada essa fita cassete, você não consegue mais dar uma gravação nova. Gravação da gravação da gravação. Isso aí já era. Então a gente percebe o quê? Que a gente não tem uma reprodução perfeita. Esse sinal era analógico, né? O LP é analógico, as fitas cassetes eram analógicas, tá? Então você não tem garantia de reprodutibilidade disso aí. Beleza? Professor, só uma pergunta. E o sistema de armazenamento do HD rígido? Porque hoje é SSD, né? Isso. Então vamos falar igual também teve uma pessoa aqui, deixa eu ver, só um instante, que foi que perguntou aqui, ó, é bem
o Everton. Né? Então, o disquete, assim como o HD, eles são gravações em meio magnético. Viajando na história, né? Então, eles são gravações em meio magnético. Mas o que acontece? A gravação que é feita, né, é uma gravação já digital. Então, o que eu vou gravar neles? Vou gravar zeros e uns. Percebe? Então, é um sistema de gravação, de reprodução, que é um sistema que aceita mídias analógicas, ou seja, se eu for num disquete, ou se eu for tentar gravar alguma coisa no HD, né, em analógico, eles até aceitam. Tá? Só que ele não foi feito para isso. Eles foram feitos para a gente fazer o quê? Para a gente fazer gravações digitais. Então, as informações que vão lá são zeros e uns. Tá? São zeros e uns. Então, é o que, né, caracteriza, né, uma reprodução melhor aí. Obviamente que o disquete ele tem uma possibilidade de falha maior. Por quê? Porque você pode, por exemplo, sei lá, passar esse cara aí perto de um ímã. E, meu, ferrou. Né? O HD isso é um pouco mais difícil pela própria onde ele está armazenado, onde ele está colocado. Então, não vai ser qualquer ímã ali que vai atrapalhar ali o que está gravado nele. Mesmo porque tem ímãs potentes lá dentro também. Né? Que outra coisa, por exemplo, que vocês podem, até há pouco tempo, né, acontecia, por exemplo, as TVs, vamos supor uma TV de recepção, né, via satélite. Na TV de recepção via satélite, vocês já perceberam que tem dois tipos de antena base? Tem aquele. Você fala dessa nova tem duas, cabo e antena, né? Mas assim, a antena, ela, para via satélite, né, então ela pode ser daquelas enormes de 1,5 metro, até 2 metros, né? E tem aquelas pequenininhas que são praticamente, sei lá, um diâmetro aí de uns 20, 30 centímetros no máximo. É a pequena que fica interna. Exatamente, aquela pequenininha, né? Não interna. Se for para via satélite, ela tem que ser externa. Bom, então nós não estamos falando da TV digital na recepção agora, né? Eu estou falando de TV digital por via satélite. Bom, então o que acontece? O meio de transmissão deles é um meio analógico. Então ele vem pelo ar. Né? Então o ar aceita essa transmissão analógica. Aquela TV que tem uma antena maior, de 2 metros, 1,5 metro de diâmetro de antena, ela é uma TV de transmissão e recepção analógica. Então, o receptor aqui embaixo é analógico, o transmissor lá em cima também é analógico. Né? E por conta dessas, né, da possibilidade de variação aí, ele tem que ser grande para captar uma tensão, uma informação aí de uma amplitude maior para a gente não ter erro, né, na recepção. Já essas anteninhas menores, né, tipo da Sky, né, elas são bem menores. Por quê? Porque a informação que vai, ela é uma informação que vai digital, ela é transmitida para a gente de forma digital. Então, na hora que ela chega aqui, ela só tem duas coisas para ser, ou ela é zero ou ela é um. Então, a recepção é muito mais fácil, precisa de muito menos potência para transmitir somente zeros e uns. Né? E aí o que acontece? Você tem uma recepção também muito melhor. Tá? Você vê que o canal é analógico, mas a TV antiga, né, mandava informação analógica, uma coisa, eu vou precisar de maior antena, maior potência, maior tudo, né? Enquanto se eu transmitir com informação digital, eu preciso de receptores com potência, com antenas menores. O meu transmissor lá pode ter potência
difusório, então o meu satélite vai ser menor também, então isso melhora em tudo. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Ó. A performance nossa é independente de temperatura ou idade. Porque nessa hora que eu precisava ser digital, viu? A gente vai passando a idade, a gente só vai, né? Só vai lento aí, as coisas só vão piorando, né? As coisas só vão piorando. Quanto mais idade, Eu também, professor. pois é, vai ficando pior, né? E isso acontece também, por exemplo, com essa informação aqui do LP, da fita cassete, né? Então, por exemplo, se o fita cassete ou LP, o fita cassete, vai. Se você trabalhar com ela em alta temperatura, vixe Maria, o negócio não apaga. Né? Ele apaga, ele chega a apagar por temperatura. Com a idade, então, pior ainda, né? Igual o nosso LP, né? Eu usei ele 10 vezes e já ficou pior do que quando ele era novo. Então, quanto mais uso, pior fica. Né? Por quê? Porque própria agulha, né? A própria agulha do LP vai degradando ele. Agora, no caso digital, não. Meu, aquele arquivo MP3, ó, se você produzir ele hoje, amanhã, depois, 500 vezes, ele vai reproduzir sempre da mesma jeito, sempre da mesma forma. Ou seja, a performance dele é muito, 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 muito perfeita. Né? E independe de temperatura ou de idade. Tá? Independe de temperatura ou idade. Eu tenho aí uma flexibilidade grande de hardware. Né? Então, a gente tem às vezes um hardware, se a gente muda o software, né? Eu tenho qual software diferente, eu tenho um produto diferente. Então, por exemplo, isso a gente vê bastante no computador da gente. Né? Então, você vai lá, tem o seu computador, você instala aí um software, por exemplo, só de reprodução de áudio, né? Ele vai lá e reproduz o áudio da forma que ela vem. De repente você instala um software um pouquinho melhor, por exemplo, que permite que você faça com que ele vire um equalizador. Então você possa mudar as amplitudes das frequências. Então você tem um outro produto que é o equalizador. Né? Eu instalei há algum tempo aí um cara que fazia mixagem das várias entradas de áudio, né? E também de entrada de áudio externo, tipo YouTube ou um vídeo, etc. Você conseguia misturar isso, fazer um mixer disso. Né? Então você pode, por exemplo, com esse cara aqui, você pode produzir efeitos sonoros, do tipo, olha, produzir eco. Né? Então o que muda? O hardware é o mesmo, eu sou computador do mesmo jeito, né? Só que se você mudar um software, colocar um software diferente, ele já vai ter capacidades diferentes, né? Você tem um produto diferente. Tudo bem? Então isso aqui é muito, muito legal aqui, né, nesses sistemas aí de processamento digital de sinais. A performance, obviamente, é superior quando comparado com sistemas analógicos. Né? Então vocês não são tão velhos, vocês lembram da TV analógica. Né? E agora com essa digital? Compara aí, lembra da cabecinha de vocês aí, como é que era a imagem da analógica e como é a TV sua hoje. A mudança é grande, professor, muito grande. Muito grande. Então. A performance é muito superior, né, muito superior aí dos sistemas digitais. Tá bom? E não tinha. Professor, pode falar. Não tinha como você pegar, por exemplo, aquele sistema antigo e dar uma melhorada nela, porque não comportava mais. Entendeu? Não comportava mais. É preciso que esses privados conseguem armazenar muita coisa, né? Em vez de 16 bits. Então, o que acontece? É outra coisa também que não existia. Né? Sistema analógico, a sua forma de Só memória. trocar as válvulas, professor. Oi? As válvulas já eram. Sim. Né? Então, sua maneira. Era só trocar as válvulas, né? Mas
que acontece? Você trocar as válvulas, você não tinha a performance que tem, a qualidade que tem hoje, né? Eu lembro que era mais fácil, pelo menos a gente olhava lá, abria lá a TV por trás, né? Era só você ver qual é a válvula que está apagada, era aquela lá mesmo, né? Fatalmente. Só que antigamente você tinha mais pessoas que consertavam, né? Pessoas que realmente trabalhavam em cima. Hoje, a maioria. Está cortando seu áudio. Cortou seu áudio. Hoje a maioria do pessoal que trabalha nessa área aí mais um trocador de peça, ou um computador, é uma montagem, pega uma placa, troca, coloca outra placa. Na realidade, eles nem mexem na parte eletrônica, eles vão só mais troca aqui, troca ali e já era. Sim, sim. Mas isso também é devido à evolução tecnológica, né? Então a evolução tecnológica ela é tão grande que hoje praticamente não compensa você se debruçar numa máquina que vale tão pouco, né, para você fazer uma manutenção. Então isso é uma coisa que vem vindo aí, né, dessas colocações, e cada plaquinha ela já vem já preenchida com vários dispositivos, então elas são placas difíceis de se trabalharem, né? Então compensa o quê? Compensa realmente você trocar a placa, né? Mas isso também, né, demanda aí, são manutenções diferentes que eu falo, pessoal. Então, não é porque, entre aspas, virou um trocador de placa que não tem sua, o seu conhecimento, né? Então isso também é válido aí também, né? Então é justamente porque não há mais, né? Então você não tem mais abertura ou a mesma facilidade de você trocar dispositivos eletrônicos, né, dentro de uma placa, em cima de uma placa. Você só vai fazer isso se você tiver realmente uma placa que valha muito, que seja muito difícil de você consertar. Por exemplo, eu vejo que algumas manutenções em aparelhos da Apple, por exemplo, o pessoal vai lá em cima de circuitinho mesmo, tá? O mesmo não acontece, obviamente, com aparelhos tipo Android aí mais simples, que você vai lá e troca a placa de uma vez e não compensa realmente você se debruçar em cima dela, porque ela é tão barata que, né, não compensa realmente. Agora, já uma placa de um dispositivo da Apple, é uma placa mais difícil da gente obter aqui, né? Ela é bem mais cara, né? Então tem muita gente que faz esse tipo de manutenção a nível de componentes em placa, né, da própria Apple, né? Isso acontece também em alguns outros dispositivos, tipo, por exemplo, um CLP. Então tem gente que, obviamente, na manutenção, no seu dia a dia, olha, estou aqui com o meu CLP pifado, tal, me arruma isso aqui. A primeira coisa você pega e tira o CLP dele lá e coloca um outro, né? Então essa é a primeira troca. Deixa o negócio dele, do rapaz funcionando. Aí para uma segunda etapa, o cara traz o CLP para o laboratório, e no laboratório você faz a manutenção de placas individuais, né? Por quê? Porque justamente o CLP entra nessa categoria de, olha, é um dispositivo mais caro, é um dispositivo que eu não arrumo placa em qualquer lugar. Se eu comprar a placa vai vir cara também, porque eu tenho poucos fornecedores, né? Então é um pouco mais enrolado. Aí você tem realmente pessoas, né, trabalhando em manutenção a nível de componentes. Tá bom? Então isso vai depender do, olha, e aí, compensa ou não compensa? Né? Então é isso que vai acontecer. Cobram caríssimo, né, professor? Nossa, Quanto mais específica é a placa, mais caro vai ficar.
entendeu? E quanto menos gente estiver na área, então eu falo pro pessoal o seguinte, olha, não adianta a gente querer, né, entrar no mercado para pegar uma área saturada. Você tem que entrar no mercado e pegar, de preferência, uma área que ninguém está atuando. Né? E aí você tem que conhecer, né? Ser o bambambam daquilo ali, né? Para que você possa realmente ganhar dinheiro. Bom, e continuando, né? Eu tenho também as vantagens que todas as novas tecnologias de semicondutores trazem para a gente. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, que a gente acabou de fazer, de falar, né, mesmo diretamente, é que eu tenho cada vez mais essas tecnologias aí, elas aumentando velocidade de processamento, elas ficando cada vez menores. Essas vantagens todas, elas são traduzidas e colocadas aí para a gente. Né? Então, a gente utiliza isso nos sistemas de processamento digital de sinais. Bom, tudo que acontece de novo, você pode incorporar aí com uma tecnologia nova para descer. Desvantagens. Algumas dessas desvantagens são até mais antigas. Tá? Então, por exemplo, velocidade e custo. Isso aqui era muito proibitivo. Quanto maior a velocidade que você queria, maior era o custo do seu dispositivo. Óbvio que isso vem caindo, né, com o tempo. E hoje isso não é tão proibitivo assim. Então, vamos dizer aí que na década de 80, sistemas de processamento digital de sinais, seus custos proibiam, por exemplo, a TV digital. E hoje, meu, não, né? Hoje não. Sabe por quê? Porque eu tinha uma velocidade de processamento muito grande para imprimir em uma TV digital. Já hoje, esse custo baixou, por quê? Porque os circuitos evoluíram, né? Então essas tecnologias avançaram e o custo caiu. Né? Então, o custo caiu. Então, isso é uma coisa que está diminuindo bastante, tá bom? Mas é coisa que a gente precisa levar em conta ainda. Velocidade e custo, isso é uma coisa que, né? Quanto maior a velocidade no sistema, maior é o custo. Se a velocidade é baixa, o custo é tranquilo, tá? O tempo de projeto aí de sistemas DSP, ele é um tempo um pouco alto. Por quê? Porque a gente tem desconhecimento aí de técnicas de programação para dispositivos DSP, né? Então ele tem menos profissionais aí no mercado. Muitas das coisas já vêm para a gente encaixotadas, né? Ou seja, você pega aquele software, coloca dentro do seu e encerrou, né? Então isso é uma coisa que dá realmente muito trabalho aí, né? E que a gente não tem muito conhecimento. Mas a gente tem evoluído aí, né? Então, desde a década de 80, a gente tem ensinado essas técnicas para muitos alunos e as coisas têm melhorado. A ideia é que a coisa, né? Mas outra coisa também é isso aqui, ó. O número de bits finito, né, pode gerar uma degradação indesejável em aplicações de tempo real. Aplicações de tempo real, então vou dar um exemplo aqui de aplicação em tempo real. Vamos supor que eu tenho um motor, né? Eu vou ler desse motor a velocidade desse motor, né? Então, a velocidade desse motor. Esse processo vai para um sistema, né, de controle por processamento digital de sinais e você volta para controlar essa velocidade aqui. Né? Então você não pode parar de controlar isso. Então isso é um sistema em tempo real que a gente fala. Né? Não adianta você parar isso. O que não é um sistema em tempo real? Por exemplo, o seu arquivo MP3. Né? Então o seu arquivo MP3, por exemplo, você pode pegar a informação que tem, guardar no seu pendrive, né, e reproduzir ele daqui uma hora, daqui 2 horas, semana que vem, no outro. Né? Então você pode trabalhar com ele tranquilamente. E você pode, por exemplo, melhorar esse arquivo. Vamos supor que você queira que nesse arquivo de som MP3, você queira colocar eco nele. Então você vai lá, passa por um softwarezinho,
tal, aí o softwarezinho vai lá e grava de novo, tal, mas isso não precisa ser instantâneo. Né? Então, mas agora, este sistema aqui de controle de velocidade, por exemplo, do motor, esse cara tem que ser um sistema. Tá? E aí, quanto maior a velocidade aqui, né, maior vai ser melhor tem que ser o seu DSP aqui. Né? E aí o que acontece? Às vezes você economiza o número de bits, né? Então usa um número de bits aí menor, e isso vai fazer com que, né, o seu sinal aqui não seja muito legal. Deixa eu mudar aqui uma cor aqui. Vamos por aqui, na minha informação, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho meu sinal analógico. Esse sinal que está por aqui, olha, eu estou passando um amarelinho aqui só para. Amarelinho não deu para ver, vamos colocar azul. Vai colocar uma luzinha aqui. Tá? Então, esse é o meu sinal analógico. Tá? Aí chegou nesse ponto aqui em cima, ele fez uma conversão aqui, mas ele virou quadrado. Ele virou um quadradão lá. Enquanto o meu sinal analógico vai. Não. E depois de um tempo, o que houve? Ele tem outra, né? Ele tem outra conversão aqui. Ele virou outro quadradão aqui. Né? E assim vai, né? Então, desci aqui mais um pouco, ó, nesse momento aqui fiz outra conversão, mais outro quadradinho. Então, o sinal original azul, ele foi transformado num sinal vermelho, que acompanha levemente, né, levemente o sinal analógico original azul, né? Só que ele tem diferenças. Né? Tem diferenças. Quanto menos bits você colocar, maior vai ser esse graus. As diferenças. Então é aquela história que eu comentei com vocês. Vamos supor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos supor que eu consiga aqui meu degrau aqui, ó, seja de 1 volt. Ó, né? Então você vai ver que eu vou passar aqui, né, para valores de 1, 2, 3, 4, 5 volts. Então esse é o meu degrau. Eu vou ter um erro aqui. Né? Por quê? Por exemplo, no momento que eu converti, por exemplo, este cara aqui, ó, neste ponto, aqui, ó, minha bolinha, ele não estava aí ainda em 2, 3, 4, 5. Ele não estava em 5. Estava em, sei lá, 4,5. E aí, 4,5 virou o quê? Virou 4 virou 5. Percebe? Então, esse erro aí vai. Né? Agora, se você aumentar o número de bits, ao invés de você fazer um degrauzinho aqui de volts, pode fazer um degrauzinho aqui de 1 milivolt. Entendeu? Então, isso aqui vai ficar muito mais perto. Muito mais perto. Entenderam aqui o negócio?